Brasil, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu tô aqui pra fazer um resumo do GP da Holanda. E a Fórmula 1 está de volta, graças a Deus, ficamos um mês sem Fórmula 1, mas agora temos de volta uma corrida na Holanda, né, na casa do nosso Max Verstappen, mais conhecido como Cid da Era do Gelo. A corrida já começou com uma boa largada do Verstappen, onde ele ultrapassou o Norris, uma boa largada do Russell, que ultrapassou o Piastri, e uma boa largada do Leclerc, que ultrapassou o Pérez. Logo no início da corrida, o Magnussen era o único que estava com o pneu duro e ele simplesmente passou reto na curva. E depois vemos o Carlos Sainz ultrapassando o Alonso e o Gasly. Já começando bem a corrida, vamos pra cima. E aí a gente vê o Verstappen dar uma ótima notícia, que o carro não virava de jeito nenhum na curva 10. Enquanto isso, Hamilton ultrapassa o Lance Stroll, filhinho de papai. Enquanto tudo isso acontecia, o Norris foi se aproximando até poder abrir a asa móvel e, bom, foi inevitável. Ele ultrapassou o Verstappen e pegou de volta a primeira posição. E o Alex Albon, que estava lá no fim do grid, era o cara que estava com o pneu duro e estava fazendo todas as voltas mais rápidas, lá no fim do grid. E o Norris começou a ter um problema com o pedal, porque por conta do superaquecimento, o pedal ele vai meio que descendo, o que atrapalha o piloto na pisada, entendeu? Então ele tava ali com aquele problema do pedal que já me deixou um pouco preocupada. Hamilton ultrapassou o Gasly. Gente, essa corrida é todo mundo ultrapassando o Gasly o tempo inteiro. E a Band trouxe pra gente uma curiosidade bem interessante. Vocês conhecem a famosa curva Tarzan, que fez história na Fórmula 1 com o Prost e o Piquet, né? Essa curva, ela se chama Tarzan, né, aquele personagem da Disney, porque o dono do lote que foi construída aquela curva, ele era apelidado de Tarzan e ele era um homem, né, muito forte, enfim, e ele era um homem muito persistente na palavra dele. Então, assim, ele não queria vender o lote de jeito nenhum. E insistiram muito e falaram, nossa, a gente precisa desse lote, a gente vai construir uma pista, a gente precisa muito disso. E ele não cedia o lote. Então, depois de muita insistência e muita grana para conseguir aquele lote, o Tarzan cedeu e aquela curva da pista foi apelidada de Tarzan. O Norris conseguiu colocar 6 segundos de distância do Verstappen, então o Verstappen foi pro box. E um tempo depois, o Norris também foi pro box, e mesmo tendo um pit stop horrível de 3.1, ele ainda conseguiu chegar na frente do Verstappen, com o Verstappen ficando em quinto e o Norris em quarto. E também tivemos um péssimo box da Mercedes pro Russell, que foi de 3.4. Eu não sei o que aconteceu com os boxes nessa Holanda, gente, não sei o que aconteceu, realmente. E com todo mundo indo pro box, quem ficou em primeiro lugar foi o nosso querido Oscar Piastri. Mas não durou muito, porque logo depois ele teve que ir pro box e o Norris conseguiu conquistar o primeiro lugar de novo, seguido pelo Verstappen em segundo. Então vemos um pequeno problema no box da Alpine, porque o mecânico do Pierre Gasly foi arrumar alguma coisa ali na asa dianteira dele, só que o piloto já estava saindo, né? Já tinham dado sinal para ele poder sair. Então o mecânico quase ficou sem a mão. E a FIA foi investigar porque isso podia dar pênalti para a equipe por falta de segurança. Mas no final não deu em nada, então não fez diferença. Filhinho de papai levou 5 segundos de pênalti por ter excedido o limite de velocidade nos boxes. O Pestrinho passou o George Russell e ficou com o quarto lugar dele. Teve briguinha com a galera ali do fim do grid, tipo Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Alex Albon, toda essa galerinha ali tava tendo uma briguinha. Carlos Sainz, que tava passando todo mundo, passou o Pérez também. E o Hamilton, que tava em oitavo com pneu macio, um dos únicos com pneu macio, fazendo todas as voltas mais rápidas no final da corrida. E o Verstappen conseguiu a proeza de terminar em segundo lugar, mas a 22 segundos de distância do Lando Norris. O Leclerc estava em terceiro, seguido pelo Piastri em quarto. O Piastri não estava atacando muito o Leclerc. Por quê? Porque a McLaren estava contando com o Leclerc ir pro box e
Aí o Piastri ficar com a posição sem ter que gastar muito pneu, sem muito esforço. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. E no final da corrida, o Piastri foi tentar recuperar o prejuízo e tentar passar o Leclerc, mas o Leclerc foi muito resistente e conseguiu o terceiro lugar, bem merecido. Então, esse foi o resultado final. Um beijo para as crianças do paddock e a gente se vê no próximo GP.